O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, será o relator de um recurso apresentado por Fernando Francischini, o deputado estadual mais votado da história do Paraná, que teve seu mandato cassado pelo TSE. O recurso foi distribuído ao ministro Nunes Marques por prevenção, pois ele já era relator de outra ação sobre o mesmo tema. O deputado teve seu mandato cassado por ter realizado uma live poucos minutos antes do encerramento da votação. Durante o julgamento no TSE, o ministro Carlos Horbach alertou sobre a gravidade das sanções impostas sem que houvesse real comprovação de que a live do deputado pudesse ter afetado o resultado das eleições. O ministro apontou que, para ter um resultado efetivo em termos de votos, o vídeo teria que ter atingido eleitores do Paraná que ainda não haviam votado e que então iriam às urnas nos últimos instantes para então mudar seus votos em favor de Francischini. O ministro afirmou que, diante da gravidade das sanções impostas, seria necessária a apresentação de provas robustas e incontestes de que o vídeo alterou o resultado das eleições, acrescentando que não seriam suficientes meras presunções. O ministro Carlos Horbach foi voto vencido. O ministro mencionou que o julgamento do deputado Francischini dependeu de uma jurisprudência que havia sido formada naquele mesmo dia no julgamento de ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão, em que nenhuma prova havia sido juntada aos autos, mesmo emprestando os inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O ministro Carlos Horbach deu uma aula de direito ao mostrar como o caso, instaurado a partir de matérias da velha imprensa, utilizou presunções para construir uma tese, aceitando depoimentos de testemunhas suspeitas como os deputados Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, presumindo conteúdo de mensagens que não foram apresentadas, presumindo a existência de um gabinete do ódio cuja existência não foi comprovada, além da confusão proposital entre os conceitos de redes sociais e aplicativos de mensagens para reforçar a tese. As ações que estavam em julgamento contra o presidente Jair Bolsonaro foram instauradas a partir de uma única matéria da velha imprensa com alegações fantasiosas sobre supostos disparos de Zap. O empresário Luciano Hang, citado na matéria, processou o jornal. Quando o caso foi analisado por um juiz de direito, o juiz reconheceu que não havia qualquer elemento fático que justificasse a acusação e condenou a jornalista e o jornal, reconhecendo que não houve o mínimo esforço de apuração. O procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, juntamente com depoimentos de testemunhas suspeitas, embasam medidas extremas contra conservadores, como buscas e apreensões, censura e até mesmo prisões. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, toda a nossa renda é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Veja trecho do voto do ministro Carlos Horbach no julgamento que lançou a jurisprudência que levou à cassação do deputado Fernando Francischini. Fatos investigados, sintetizados pelo ministro Salomão em sua tabela, são basicamente os mesmos em todas as 4 ações.
as julgadas em fevereiro e aquelas que estão sendo julgadas agora em outubro. Contratação de empresas especializadas em marketing digital por empresas apoiadoras de Jair Bolsonaro para a realização de disparos em massa via o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp contra candidatos adversários, a utilização de bases de dados fornecidas por empresas de estratégia digital, a ocorrência de doação de pessoa jurídica, de abuso do poder econômico, de utilização indevida de perfis falsos para propaganda eleitoral, a caracterizar uso abusivo dos meios de comunicação, compra irregular de cadastro de usuários e montagem de uma estrutura piramidal de comunicação com emprego de robôs e números de telefone estrangeiros. Há, é verdade, uma pequena especificidade em relação à AIGE 0601-968, qual seja a menção a duas agências de marketing digital que não figuram nas alegações das demais ações, a saber, as agências Kiplix e a M4. Tal peculiaridade, porém, é irrelevante para o exercício de extensão das razões de decidir das AIGES 77905 e 78257 às ações que ora são julgadas. E isso fica evidente a partir de uma simples leitura do voto do eminente relator nessas AIGES 77128 e 96880, que se limita a mencionar tais empresas quando examina as preliminares de legitimidade passiva e de litispendência, não fazendo referência alguma a elas no exame do mérito. Tal circunstância, repita-se, comprova que esse detalhe não implica nenhuma alteração dos elementos determinantes das conclusões a que chegou esta Corte no passado e que, ao que tudo indica, chegará neste julgamento. A ementa produzida pelo ministro Luiz Felipe Salomão para a AIGE 0601-77905, que, aliás, poderia muito bem ser reutilizada para as ações com julgamento em curso, tem o teor que eu reproduzo aqui no meu voto e que apresenta algumas afirmações que considero importantes de serem destacadas. Em primeiro lugar, aqui se tem, desde logo, a clara afirmação da insuficiência de provas, da impossibilidade de se verificar a ocorrência dos mencionados disparos ou não. Enfim, há na ementa do julgado em questão uma série de elementos que indicam a improcedência daquelas ações e que, como eu disse, se projetam para as ações que, ora, nós estamos julgando. O acórdão sintetizado por essa emenda, que eu resumi muito amplamente agora, assentou que as provas produzidas nos autos não eram idôneas para concluir pela existência de disparos em massa de mensagens de WhatsApp em desfavor dos adversários da chapa vencedora nas eleições de 2018. Não se tinha comprovação alguma da materialidade dos supostos ilícitos narrados naquelas exordiais, embasadas exclusivamente em matérias jornalísticas, sendo impossível caracterizar a ocorrência desses ilícitos e muito menos perquirir sua gravidade. Essa insuficiência de provas, verificada no precedente, igualmente se faz presente nos autos das ações ora em julgamento, como afirmado pelo eminente relator em seu judicioso voto. Com efeito, o ministro Luiz Felipe Salomão deixa claro que não há provas dos disparos, não se tem conhecimento de qualquer repercussão na esfera eleitoral, não se sabe que conteúdos teriam sido difundidos. É o que se verifica nos seguintes trechos do voto de Sua Excelência. E aí eu transcrevo o item 6.4 do voto do eminente relator, em que afirma expressamente que a parte autora não logrou comprovar nenhum dos parâmetros essenciais para a gravidade do caso, apesar das inúmeras provas deferidas, do longo tempo de tramitação das demandas e da reabertura da instrução probatória. Com efeito, continua o relator, não é possível extrair dos autos, mediante lastro probatório minimamente seguro, o teor das mensagens, o modo pelo qual o conteúdo repercutiu perante o eleitorado e o alcance do ilícito em termos de disparos.
E mais adiante, Sua Excelência destaca: no que toca ao financiamento da campanha por empresas visando patrocinar o ilícito, tenho que, além da já destacada problemática quanto ao teor e ao alcance dos disparos em massa de mensagens de WhatsApp, também não é possível extrair dos autos com segurança a prática dessa conduta vedada. Assim, como bem destacado pelo eminente relator, a parte autora das AGES não trouxe aos autos elementos que corroborassem, para além de matérias jornalísticas, o alegado na inicial. Não juntaram nem mesmo, para voltar às palavras do ministro Salomão, abre aspas, print de mensagens de WhatsApp recebidas por terceiros que pudessem jogar luz sobre o caso, fecha aspas. Como é sabido, registro eu, um dos mais simples meios de prova de atos praticados pela internet é a captura de tela, o que no caso dos autos, pasmem, não se verificou em nenhuma das inúmeras alegações de ocorrências de fake news que teriam ensejado o ajuizamento das ações. Nesse contexto, inclusive, é impossível não concluir, na linha do propugnado pelo Corregedor-Geral Eleitoral, pela improcedência da ação ante a manifesta ausência de provas aptas a ensejar a condenação dos representados. Ainda nesse contexto, também é impossível deixar de questionar, com o devido respeito, a linha argumentativa desenvolvida pelo relator ao longo do item 4 de seu voto, no qual, apesar dessa insuficiência de provas, sustenta que a campanha vitoriosa de 2018 fez utilização indevida e, portanto, ilícita de meios digitais, especialmente o aplicativo de mensagens WhatsApp. Ponto esse que já foi, de certo modo, tangenciado já também pelo voto do ministro Sérgio Banhos. Continuo eu. Se não é possível extrair dos autos todos esses aspectos enumerados nos trechos acima transcritos do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, quais sejam conteúdo das mensagens, repercussão desse conteúdo, abrangência da ação, como afirmar de modo peremptório, tal qual feito no referido item 4, que houve disparos em massa com conteúdos inverídicos voltados a prejudicar adversários? Com a devida vênia, as afirmações constantes do item 4 têm pouco respaldo no conjunto probatório das ações. É verdade, porém, que o relator faz sua construção a partir da conjugação daquilo que entende ser notório com as provas coletadas na AIGE 0601-78257 e com documentos constantes dos inquéritos 4781 e 4828, ambos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, sob a exímia condução do ministro Alexandre de Moraes. Essa conjugação, todavia, não se me apresenta como suficientemente robusta para a afirmação categórica da ocorrência de ilícitos eleitorais praticados pelos representados ao longo da campanha presidencial de 2018. De início, a afirmação de ser notória a opção da chapa vencedora no último pleito presidencial pelas estratégias digitais de campanha, com a mobilização de apoiadores pelas redes sociais e por aplicativos de mensagem, não implica automaticamente a notoriedade da ocorrência de disparos em massa, financiados por pessoas jurídicas para prejudicar adversários. Não se pode, a meu ver, convolar uma legítima escolha de estratégia de campanha em indício de irregularidades. E nesse contexto, eu devo agregar também um outro fato que, pelo menos para nós, que exercemos a função de juízes auxiliares da propaganda em 2018, é notória. Das 438 representações que foram distribuídas a nós três, cerca de 10% diziam com alegações de fake news na internet. E dessas, 2 diziam com o WhatsApp, sendo que uma delas, de minha relatoria, não envolvia os candidatos representantes. Por outro lado, a notificação dirigida pelo WhatsApp às agências citadas nas iniciais das AGES não comprova nada, além do fato de terem elas violado os termos de serviço do aplicativo, gerando consequências que se projetaram em restrições de uso para tais empresas. Não se pode afirmar, a partir dessas notificações, que as ações violadoras dos termos de serviço tenham natureza eleitoral ou beneficiem os candidatos representados.
Finalmente, resta analisar as considerações do eminente relator quanto aos documentos extraídos dos citados inquéritos 4781 e 4828, há pouco referidos. Em primeiro lugar, a menção aos depoimentos prestados nos referidos procedimentos investigatórios por Alexandre Frota de Andrade e Joyce Hasselmann, ambos parlamentares federais que foram eleitos com o apoio do representado Jair Bolsonaro, com quem posteriormente entraram em confronto, tornando-se dois de seus mais notórios e ferrenhos adversários políticos. Esse simples fato, por si só, já diminui sobremaneira o valor probante de tais depoimentos, tal como assentado na legislação adjetiva e amplamente aplicado na jurisprudência pátria em relação aos informantes, como indicado em diferentes precedentes. E eu cito aqui, por exemplo, a AIG 0601-862-21, que teve como relator originário o ministro Hugo Fernandes e depois como relator designado o ministro Jorge Mussi, em que se destaca exatamente que essa inimizade, que essa posição de adversário político infirma o valor probante dos depoimentos. Ademais, no item 4.6, o voto do eminente relator aduz dois relatórios da Polícia Federal nos referidos inquéritos, um dos quais indica a utilização de computadores da Câmara de Vereadores Carioca e da Câmara de Deputados para movimentar perfis, abre aspas, bolsonaristas, fecha aspas, nas redes sociais. Enquanto o outro examina o chamado Gabinete do Ódio, que conduziria as estratégias digitais em favor dos candidatos representados. No que diz com o primeiro relatório, seus termos simplesmente indicam um eventual uso indevido de servidores e recursos materiais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da Câmara dos Deputados, na realização de propaganda política. Não se pode aferir, a partir desse relatório, se as postagens eram de fato voltadas à desinformação ou produto do chamado Gabinete do Ódio. De qualquer forma, é inconteste que o relatório faz menção às redes sociais que não se confundem, como será adiante explicitado, com os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, os quais se colocam no cerne da discussão jurídica dos autos. Em relação ao segundo relatório, o simples fato de inúmeras contas terem sido criadas no Instagram e no Facebook, novamente sublinhem-se duas redes sociais e não aplicativos de mensagem, às vésperas da eleição de 2018, por si só, não caracteriza qualquer irregularidade, ainda que se possa conectar essas contas a pessoas que, no futuro, viriam a supostamente integrar o que passou a se denominar Gabinete do Ódio, cuja existência, aliás, é posta em xeque pela Polícia Federal, como comprovam os seguintes trechos de documentos acostados ao inquérito 4781. E aí eu cito o primeiro anexo do inquérito, apenso 2, né, é a informação 120/2020, SINC de COR da Polícia Federal, que diz: com os dados disponíveis até o momento, para esse analista, não foi possível assegurar se há vínculo real entre os acusados ou se o vínculo estabelecido se dá justamente pelo grande número de seguidores e de compartilharem o mesmo viés político. Já no relatório de análise de material apreendido 169, também no inquérito 4781, apenso 5, item 7, há a seguinte referência: os registros contidos no material indicam que Marcos Belízia, como ativista político, trabalhava em prol de pautas conservadoras e patriotas, procurava apoio de empresários e pessoas que pudessem contribuir de diferentes maneiras para as manifestações de rua convocadas pelo movimento nas ruas. Por outro lado, com base no que foi visto, não se encontrou referência à existência do tal gabinete do ódio ou de alguma coordenação de postagens entre diferentes perfis e pessoas. E, por fim, eu menciono ainda o relatório de análise de material apreendido 184, também no apenso 5, item 7 do inquérito 4781, que diz o seguinte: em relação ao gabinete do ódio, por vezes referidos entre aspas, apesar de o nome e sigla aparecerem em diferentes conversas, não foram encontrados outros elementos que confirmem sua existência de fato e eventuais integrantes.
Nesse contexto, com a devida vênia, não posso acompanhar o relator em todas as suas reflexões desenvolvidas no item 4 do voto de Sua Excelência, ou em sua conclusão pela ocorrência de ilícitos por parte dos representados, uma vez que não há elementos probatórios suficientes para tanto. E não havendo elementos aptos à configuração do ilícito, não há de se perquirir acerca da gravidade de condutas cuja existência não se tem confirmada. De qualquer modo, é importante registrar que a eventual análise dessa questão, assentando a inexistência de gravidade no caso concreto, tal qual conclui o relator, levaria também à constatação da inocorrência do ilícito, uma vez que sua caracterização depende desse elemento, que é parte integrante de seu conceito normativo. E aí, nesse sentido, eu trago a colação o RO 0600-818-68, de relatoria do ministro Sérgio Banhos, o RESP 626-242, também de relatoria do ministro Sérgio Banhos, e o recurso ordinário 229-52, de relatoria da ministra Rosa Weber. Por fim, devo registrar que meu voto também diverge do relator na fixação da tese. Em primeiro lugar, por discordar dos termos em que foi expressa, numa aproximação que será mais bem explicitada pelo voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, que teve a gentileza de nos distribuir seu conteúdo ainda no dia 28 de outubro. Tenho muita dificuldade, senhor presidente, e receio de proceder a um alargamento exacerbado do conceito de meios de comunicação social, especialmente quando essa leitura expandida implica uma interpretação ampliativa de limitações a direitos políticos fundamentais, como ocorre na proposta ora em apreciação. Ademais, tenho que a equiparação de redes sociais e de aplicativos de mensagens a meios de comunicação social não é pacífica na jurisprudência pátria ou na legislação brasileira, ainda que se verifique casos em que tal equivalência é reconhecida. Os precedentes citados pelo eminente ministro relator, ministro Luiz Felipe Salomão, num primeiro exame, não dizem com a difusão de informações por meio de aplicativos de mensagem, mas sim por redes sociais, realidades essas que, como é sabido, são bastante diversas.